pessoal, vamos lá começar a aula da semana. Primeira aula do capítulo 3, capítulo esse que é bastante extenso, onde a gente vai trabalhar a parte das ligações químicas, tá? Então a gente precisa colocar uma parte de conteúdo maior nos vídeos pra gente conseguir terminar bem aí o capítulo, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai conseguir combinar as três ligações interatômicas que existem. Vamos trabalhar e vamos resolver ligações químicas parte 1. Ó, quando a gente fala de ligações químicas, a gente está falando de uma verificação de como os átomos eles se combinam entre si, formando aí moléculas, tudo bem? Essas combinações podem ser interatômicas, aí a gente vai estudar aqui na parte 1 a iônica, a covalente e a metálica, mas essas combinações também podem ser intermoleculares entre as moléculas. Aí a gente estuda outras ligações, forças de polo induzido, de polo, ligação de hidrogênio e por aí vai. Na aula de hoje, a gente vai entender a introdução da coisa e como trabalhar essas três ligações aqui. Vamos lá. Bom, ainda na introdução, quando a gente fala de ligação química, né? Antes da gente falar aí de metálica, covalente ou iônica, a gente precisa falar daquilo que é a base para qualquer ligação química acontecer, que é o que a gente chama de modelo do octeto. E que modelo é esse? O modelo do octeto, ele traz pra gente a ideia de uma estabilidade que vai acontecer quando um átomo adquire 8 elétrons na última camada, que é a sua camada de valência, tá? Bom, essa ideia vem dos gases nobres. Os gases nobres, eles são elementos químicos que já são estáveis. E, portanto, se são estáveis, eles já possuem aí de 8 a 2 elétrons na última camada. Na maioria dos casos é 8, mas a gente tem o hélio aí estabilizado com 2, o que vai levar a gente a ter o hidrogênio como uma das principais exceções aí do octeto, estabilizando também com 2. Então, já grava isso na tua mente. Quando a gente fala de modelo do octeto, a gente quer que os átomos eles cheguem a 8 elétrons na última camada, mas o hidrogênio estabiliza com 2. Bom, ainda falando aqui do modelo do octeto, a gente tem a ideia muito interessante da gente pegar, que é a ideia da valência, tá? A ideia da valência é uma ideia de carga. E essa carga ela pode ser positiva e negativa, como a gente já observou lá atrás nos íons, tudo bem? Então a gente já sabe que positivo perde elétron e negativo ganha elétron, tá? Beleza. A gente tem aí, vou pegar para vocês dois exemplos para a gente entender melhor como é que vai acontecer essa ideia de quem quer perder e quem quer ganhar. De cara eu vou dizer para você que os metais eles têm uma tendência de perder elétrons, como a gente observou lá em eletronegatividade nas aulas de tabela periódica. E os ametais, eles têm uma tendência de querer receber elétrons, tá? Vamos entender agora por que isso acontece. Bom, quando a gente fala de distribuição por camadas, lembrando lá do modelo atômico de Bohr, né, que tem camadas aí eletrônicas, a gente entende que os elétrons aqui que um elemento possui, eles são distribuídos ao longo das camadas. Então, se eu tenho 11, eu distribuo ao longo aí das 3 camadas do sódio e observo que na última camada ele tem um elétron. Então, isso faz com que seja mais simples para ele perder um elétron e alcançar o octeto do que ganhar 7. Já o enxofre, ele vai possuir aí 6 elétrons na última camada, o que vai tornar mais fácil para ele a ideia de ganhar 2 elétrons e chegar em 8 do que perder 6 para ficar com 8 do octeto. Então a ideia que a gente vai trabalhar na valência, ela é essa. Dependendo da quantidade de elétrons que você tenha na última camada, o elemento vai querer perder ou ganhar. No caso do sódio, basta para ele perder 1. E no caso do enxofre, basta para ele ganhar 2. Então, dito isso, como é que a gente identifica a valência dentro de um elemento químico, dentro de um grupo da tabela periódica? A gente identifica a valência da seguinte maneira, né? A gente vai usar os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17
Porque esses grupos aqui são grupos onde a valência não é variável. São grupos onde a valência, ela indica para mim exatamente, o grupo indica para mim exatamente a quantidade de elétrons que possui na última camada. Então, eu vou ter o seguinte, cada grupo desse fala para mim, me conta quantos elétrons tem na última camada. Então, o grupo 1 indica para mim que eu tenho 1. E como a gente já observou no exemplo aqui do sódio, se eu tenho apenas 1, é mais fácil para mim perder do que ganhar. Então, a ideia lá da galera do grupo 1 é perder 1. Grupo 2, perder 2. Grupo 3, perder... grupo 13, na verdade, perder 3. Então, repara que a partir do grupo 13, o último número significa o número de elétrons, tá bom? Beleza. Então, eu tenho aqui um número de elétrons e quanto ele quer perder. A partir do grupo 14, que é onde eu tenho 4, né? Perder ou ganhar tanto faz, porque o caminho para o 8 é o mesmo. Então, vamos passar agora aos grupos 15, 16 e 17. No caso do cloro, que está no grupo 17, perceba que ele tem 7 elétrons na última camada, sendo mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Então, aqui é menos 1. Assim como o grupo 16 é menos 2 e o grupo 15 menos 3. Mas para que serve isso? Eu vou te mostrar agora, a gente vai verificar agora as 3 ligações químicas que existem. Vamos começar pela iônica. E eu vou te mostrar como essa valência ela é interessante e importante para a gente montar estruturas iônicas aqui dentro dos exercícios. Tá bom? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, eu quero te mostrar como você identifica uma ligação iônica, tá? Vamos pegar uma ligação iônica básica do NaCl. Lembrando que o Na perde 1, Cl ganha 1. E a posição deles na tabela periódica é uma coisa que interessa muito pra gente. Temos aqui os ametais e temos os metais. O sódio, ele está localizado no grupo 1, então ele é um metal. O cloro está localizado no grupo 17, então é um metal. Repara que a ligação iônica, então, ela acontece entre um metal e um ametal, através de uma transferência de elétrons do positivo para o negativo. Tudo bem? Bom, agora, como é que eu faço fórmulas para isso acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui do KO, onde eu tenho potássio no grupo 1 e o oxigênio no grupo 16. Conforme eu tenho o grupo, eu consigo identificar a valência, lembra? Então, grupo 1, eu quero perder 1. Grupo 16, eu quero ganhar 2. Então, para que eu monte a fórmula do KO, basta que eu cruze as cargas para fazer o ajuste de cargas, né? Que tem que dar 0. Então, cruzando, eu vou ficar com K2O, que vai ser a fórmula bruta ou fórmula iônica do composto. Beleza? Mais exemplos. Vamos pegar o ALO. Bom, alumínio grupo 13 quer perder 3, oxigênio grupo 16 quer ganhar 2. Então, mais 3 e menos 2. Cruzando, eu vou ter aí a L2O3. Tá? Pegou a ideia? Show! Então, o resumão para você é que, para você identificar uma ligação iônica, basta que você identifique se é um metal com ametal ou metal com hidrogênio. E as fórmulas aí, para você montar, basta que você identifique a valência, tá? E cruze as cargas. Vamos pegar esse exemplo aqui, uma questão da UERJ, onde o moço pergunta o seguinte, olha, ele vai falar assim: considerando, aliás, apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anticárie, que contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considere que o flúor, utilizado para esse fim, aparece na forma de fluoreto de sódio, e ele quer saber a ligação química existente entre sódio e flúor. Galera, muito simples. Se eu quero entre sódio e flúor, eu quero entre 2 átomos. Basta eu olhar a tabela periódica, verificar que o sódio é um metal, que o flúor é um metal, porque estão nessas posições, aqui, um tá para cá, o outro tá para lá. Então eu identifico que a ligação é iônica. Então é bem simples mesmo, tá? É assim que o moço cobra de você. Bom, aí na página 21 da apostila, questão número 7, tem uma questão da UERJ, onde eu quero que a gente faça só a parte que interessa, que é essa aqui. Nomeie o tipo de ligação interatômica presente no cloreto de rádio. Gente, cloreto de rádio é rádio junto com cloro.
Então, o rádio é um metal. Ele está localizado, ó, deixa eu voltar aqui, por aqui na tabela periódica. E o cloro lá em cima. Então, é um metal com a metal. Logo, a ligação aqui também é iônica. Bom, agora a gente vai entrar no campo aí da ligação dita covalente, tá? E aí, como a gente fez na ligação iônica, a primeira coisa aqui é a gente entender como identificar uma ligação do tipo covalente. A ligação covalente, vou pegar um exemplo aqui já pronto. Por exemplo, aqui a conexão entre o H e o Cl. Diferente da ligação iônica, a ligação covalente é uma ligação que vai acontecer através do compartilhamento de elétrons. E ela ocorre entre elementos que são ambos ametais ou elementos ametais que se conectam com o hidrogênio, tá? Então aqui, ambos querem receber elétrons, então a gente vai utilizar a ideia do compartilhamento, diferente da transferência que acontecia lá na ligação iônica. Tudo bem? Bom, seguindo aqui, a gente entendendo os tipos de ligação que existem dentro do universo covalente, são elas ligações do tipo simples, ligação do tipo dupla ou ligação do tipo tripla. Entendendo aí que cada conexão dessa, ou seja, cada tracinho desse que representa uma ligação, ele carrega dentro de si o compartilhamento de dois elétrons. Então, sempre que você observar um tracinho desse, significa que eu tenho elétrons do elemento que está à frente e elétrons do elemento que está conectado a ele, tá? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais simples. Ó, quando a gente pega, por exemplo, aqui a conexão entre o H e o Cl, a gente vai usar aqui também o modelo do octeto como base, tá? Para a gente entender esse processo. A ideia do octeto, lembrando, tem que estabilizar com 8, a não ser que seja o hidrogênio. Aí estabiliza com 2, fechou? Então bora lá. Ó, primeira coisa que você tem que fazer para montar uma ligação do tipo covalente é verificar os elétrons que ele tem na última camada. E a gente já aprendeu a fazer isso através da valência. O hidrogênio pertence ao grupo 1 e por isso tem um elétron só. O cloro pertence ao grupo 17 e por isso tem 7. Então ambos precisam de apenas um elétron para estabilizar. Então, nesse caso, a gente compartilha até estabilizar. Lembrando que o número de elétrons que eu preciso para estabilizar vai ser exatamente igual ao número de ligações que eu vou fazer. Então, se o hidrogênio, que estabiliza com 2, precisa de 2 elétrons para estabilizar, aliás, precisa de só mais um elétron para estabilizar, então eu promovo uma ligação. Se o cloro, que pertence lá ao grupo 17, também precisa de um elétron para estabilizar, eu promovo uma ligação também para ele. Então, por isso que HCl se liga dessa forma. Então, a gente pode resumir aqui através de um método prático, né? Primeiro eu verifico quantos elétrons eu possuo na última camada, depois eu verifico quantos elétrons faltam para estabilizar, e essa quantidade que falta é igual ao número de ligações que eu faço. Bom, se eu pegar elementos aí, moléculas, aliás, de 2 átomos, como é que vai ficar a brincadeira? Eu verifico quantos elétrons ele tem, quanto falta para estabilizar, e isso é igual ao número de ligações. Então, tanto para o cloro quanto para o Cl, falta uma ligação, então um tracinho só. Tá feito. Vamos pegar aqui um outro exemplo. H2. Mesmíssima coisa. Para ambos falta um elétron, então para ambos eu vou fazer apenas uma ligação. Tá feito. Vamos pegar agora um exemplo um pouquinho diferente. Aqui é a demonstração de como a ligação ela fica na realidade, né? As camadas se aproximam e compartilham aí os elétrons. Pegando aqui um exemplo um pouquinho diferente, vamos pegar 2 elementos aí que precisam de mais de um elétron para estabilizar. Repara que o oxigênio ele tem 6 elétrons no total. Para 8 faltam 2, então faltam 2 ligações. Isso para ambos os oxigênios, porque são o mesmo elemento. Então, se faltam 2 ligações, lembra, eu tenho ligações que podem ser simples, duplas ou triplas. Eu faço uma dupla e resolvo o problema, tá? Vamos verificar agora um outro exemplo diferente. Nitrogênio, grupo 15, ele tem 5 elétrons, então faltam 3 para estabilizar. Lembra? O número de elétrons que falta é o número de ligações que ele faz. Então, ele faz 3. 1, 2, 3. Ligação tripla. Fechou. Repara que a gente está fazendo exemplos com 2 átomos, tá? Mas a gente pode também ter exemplos com 3. Como é que funciona a brincadeira? Quando eu tenho moléculas com 3 elementos,
aquele elemento que está em menor quantidade, ele vai no meio, tá? Depois eu vou rodear ele dos elementos que estão em maior quantidade. E depois eu aplico as regras do método prático, começando a estabilizar pelas pontas. Como assim as regras do método prático? O método que a gente acabou de observar, que é aquele onde eu verifico quanto falta, e quanto falta é o número de ligações. Vamos fazer o exemplo clássico aí do CO2. Ó, o que está em menor quantidade vai no meio, começa a estabilizar pelas pontas de acordo com o que falta. O oxigênio precisa de 2 para estabilizar, então 2 ligações para cada um deles. Então 2 para esse oxigênio e 2 para o outro. Eu começo pelas pontas, tá? Obrigatoriamente. Então, consequentemente, eu acabo equilibrando também o carbono, que precisava de 4. 1, 2, 3, 4. Vamos verificar agora um resumo da identificação da ligação covalente. Reparou que a gente vai conectar aí elementos que querem receber. Então, são ametais conectados a metais ou a metal conectado a hidrogênio. Vamos fazer uma questãozinha aí da UERJ, questãozinha maneira, onde ele pede para nomear o tipo de ligação que ocorre entre carbono e oxigênio. E ele pede também o número de oxidação do magnésio. Galera, olha que tranquilo. Quando eu falo, a questão aí está na página 23, né, questão número 6. Ela caiu na UERJ em 2017, foi específica a questão de número 2. Quando eu peço o NOx, e quando eu falo NOx eu estou falando de carga, tá? Do magnésio, eu preciso simplesmente verificar qual é o grupo do magnésio. Repara que ele está no grupo 2, então a carga dele tem que ser mais 2. E se eu quero nomear a ligação interatômica entre átomos que existe entre carbono e oxigênio, é só verificar que os dois são ametais. Então a ligação é equivalente. Muito fácil, né? Tranquilidade. Tipos de fórmula. A gente tem aí fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula eletrônica, tá? Esses 3 tipos de fórmulas aí existem para as ligações do tipo covalente. Observação importante ligação coordenada ou dativa. Gente, fica muito atento a esse tipo de ligação, porque ela vai ocorrer quando um átomo ele compartilha par de elétrons com um outro átomo sem receber nenhum. Fechou? Isso só vai acontecer quando um átomo, geralmente o átomo central, ele fica estável antes do tempo. Ele já estabiliza, sendo que ele precisa estabilizar a outros. Isso geralmente acontece quando você tem elementos conectados que são do mesmo grupo da tabela periódica. Então, vamos pegar o exemplo clássico do SO2. Repara que os dois são do grupo 16. Então, para os dois, restam apenas 2 ligações para equilibrar eles. Só que, se eu equilibro esse oxigênio, porque eu começo de fora para dentro, repara que esse outro oxigênio fica faltante. Só que o enxofre já está estabilizado. A partir desse momento, eu faço uma dativa, onde os 2 elétrons do enxofre equilibram com o oxigênio. E a gente vai ter isso aqui acontecendo, tá? Aqui a gente tem a fórmula estrutural do cara. Aí você pode me perguntar, por que isso não aconteceu, por exemplo, no CO2? Porque carbono e oxigênio não pertenciam ao mesmo grupo da tabela periódica. Sempre que esses 2 aqui forem do mesmo grupo, vai rolar uma dativa, tá? Bom, caráter de ligação. Existe uma coisa interessante para você saber, que um composto ele é considerado iônico também, para além de você saber metal e ametal, quando a variação de eletronegatividade dele é superior a 1,7. E é covalente quando a variação é menor que 1,7 ou igual a 0. Vamos agora para a ligação do tipo metálica, aquela ligação que ocorre entre metais. Então, ela é a mais fácil de você identificar, porque você só tem metais envolvidos, o mesmo metal, por exemplo. Essa conexão, essa ligação interatômica, ela é sustentada através de uma ideia chamada mar de elétrons, que é ele que traz a estabilidade da ligação metálica. Ele impede a repulsão dos seus cátions, passando elétrons entre eles. Tipo assim, ó. Você passa elétrons entre os cátions das ligações positivas dos metais, gerando esse mar de elétrons e um fluxo muito intenso de elétrons, o que torna essa conexão ótimos condutores de eletricidade, tá?
Bom, vamos lá. Ligas metálicas. As ligas metálicas são junção de metais que formam compostos aí com características que os metais puros eles não conseguiriam apresentar. Então, por exemplo, medalha de bronze. O bronze ele não existe como um metal. Ele é uma junção de estanho e cobre. O ouro. O ouro, na sua forma mais pura, ele tem um aspecto um pouco... Não é líquido, né? Mas ele é bem maleável. Então, para que você consiga fazer joias, por exemplo, de caráter mais duro, você precisa misturar esse ouro com outros metais. Então, toda joia de ouro que você se depara, ela nunca é de ouro puro. Ela sempre tem contida dentro dela algum percentual de um outro metal. Então, é sempre uma liga metálica. Vamos fazer essa questãozinha aí da UERJ. Tá aí na apostila, acho que eu botei aqui, tá? Página 26, questão número 6. Gente, ele tá falando uma parada muito tranquila pra gente resolver. Ele tá perguntando átomos que realizam ligação metálica. Gente, ligação metálica só pode ser feita entre metais. Então, a gente vai pegar os elementos que estão aqui nas opções, vai verificar onde eles estão localizados e vai perceber que o único metal é o ferro. Então, ele é a nossa resposta. Gabarito, letra D. Valeu? Gente, é isso. Façam aí os exercícios aí da página. Só trocar aqui porque as páginas não são essas, tá? Na verdade, as páginas são as seguintes. Páginas 20, 23 e 24. Deixa eu colar aqui, tô copiando, vou colar aqui pra você. Páginas... Aqui pra você fazer certinho. 20, 23 e 24, tá? Brincadeira aqui é essa. Então façam aí agora sim os exercícios das páginas 20, 23 e 24. E na próxima central de dúvidas vamos tirar as dúvidas aí sobre esse tópico que é bem interessante pra gente. Galera, é isso. Até semana que vem. Beijo.